Saga Natal Sangrento, a história do Papai Noel assassino dos filmes, parte 3. Essa parte aqui que eu comecei gravando em 2024 e vou terminar em 2025, quase março já. E é isso, você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve. E eu só tô gravando antes do Natal porque alguém aí comentou, nossa, eu vou ter que esperar o próximo Natal pra ver. Aí eu falei, putz, verdade, né? Eu ia fazer isso, mas eu falei, vou ver antes do Natal. Vou terminar antes do Natal, vai. E é isso, deixa o like, bora pro vídeo. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Tá ligado quando você faz uma janta no Natal e tal, e sobra um monte de comida, aí você começa a guardar, depois come um pouco no dia seguinte, mas depois de uma semana sobrou um monte de coisa. Tu nem sabe mais o que fazer com esses Nunca fiz uma janta. Essa saga Natal Sangrento é isso. Sempre que eu vou comer no Natal, eu como na casa de outras pessoas e levo pra minha casa o que sobra. Eu nunca tive esse problema aí, na realidade, muito pelo contrário. Eu ficava bem feliz quando sobrava e eu podia levar pra casa comer nos outros dias. O resto do lixo do cinema. Calma. Que calma. isso? Hoje é a última parte da saga Natal Sangrento, felizmente. Então apague as luzes do seu quarto. Tira o pisca-pisca. Graças a Deus. Mais clima natalino. Acabou, para com isso. Acabou o clima natalino, porque tá começando a última parte da saga Natal Sangrento aqui no canal Piuí. Ó, eu falei com a minha psicóloga e eu vou ter que tomar remédio agora. Vou ter que passar pra psiquiatra, ou seja, eu vou ter que investir dinheiro. Então dá um like aí no vídeo pra eu poder pagar as contas. Achei apelativo, achei bom. O quarto filme de Natal Sangrento não teve absolutamente nada a ver com o Natal. E aí os donos dessa franquia pensaram assim, cara, nós temos que resolver essa situação. Essa saga merece algo melhor. E foi assim que surgiu o Natal Sangrento 5 Horror na loja de brinquedos. Brinquedo tem a ver com Natal, né? Nossa, isso me faz lembrar da saga dos brinquedos. Que até hoje eu não terminei essa saga, ficou faltando um vídeo. É que é sempre assim, eu começo as sagas a postar no YouTube, elas começam com um monte de view. Aí vem o segundo vídeo, a galera já não quer ver. O terceiro, então, fudeu. A saga Mestre dos Brinquedos tinha um monte de vídeo, eu já fiquei, nossa, ninguém vai ver, eu vou reagir, ninguém vai ver. Aí eu desisti. Mas algum dia eu vejo. Mas não vai ser hoje. A vida tem dessas. Esse filme foi lançado em 1991 e já filme. começa completamente desagradável quando o pequeno Derek ouve a campainha, sai do Derek seu quarto do Chapéu de e Palha. encontra os seus dois pais metendo boneco Meu na tela. Deus! E é uma situação complicadíssima, né? Pra quem é criança e tem que ver um bagulho desse. Eu nunca passei por esse trauma, mas eu sei que teve muita criança nesse Brasilzão de adulto que passou. E eu quero que vocês deixem nos comentários se você já viveu esse trauma. Graças a Deus, não. Ó, mas vou dizer, tá, o Derek foi maturo. Ele viu a cena, ele não se abalou e foi atender a campainha como se nada tivesse acontecido. E lá ele encontrou um presente que tava no nome dele. O Derek entrou em casa com aquele presente, feliz da vida. E aí o seu pai, depois dessa cena vexaminosa, entendeu? Depois de humilhar o garoto, apareceu lá, mandou ele ir dormir. E na crocodilagem, abriu o presente que era do Derek. Olha só que pai arrombado. Caralho. Que filha da puta. Mas Nem ele pra deixar a tomou o que criança ele ser merecia, feliz. né, cara? Porque esse presente aí era uma crocodilagem que alguém armou pra zoar o pequeno Derek. Só que o feitiço foi no pai do Derek e assim ele acabou morrendo. Era uma Pokébola assassina. Tá, pai, que nem o Alien lá. Que fez com que ele caísse num espetinho, no olho, assim. Caraca. Uma morte meio bosta, né? Essa cena deixa o Derek tá bom. traumatizado e o garoto decide que ele vai parar de falar. Ele não se comunica mais com ninguém. E a mãe do Derek tenta comprar o garoto, levando ele numa loja de brinquedos. Então ela vai na loja de brinquedos do Joe Pedro, que é o pai do Pino, entendeu? Joe Peto, Pino. Oh! Não, em breve a gente vai entender essa sacada aí, entendeu? E o Joe Pedro quase Não, mas aqui eles foram criativaços. Que isso? consegue vender um boneco pra esse garoto. Mas aí chega o Pino, estraga a situação. Pino! Pepino! Pepino de novo! Pepino de novo! Velho. E aí o Joe fica muito Muito puto bom. e maltrata o Pino.
Stay away from me. You know why people don't want to come in the store no more? Do you? Because of you! No! Yes! Bom, o Pepino começa a discutir com o pai dele, porque o Pepino ofereceu pra mãe e pro filho um brinquedo que não era pra ele oferecer. Esse boneco aí, essa larvinha, essa minhoquinha, esconde alguma coisa que o Gepeto não queria que fosse vendido. Então, depois dessa briga, a mãe e o filho acabam indo embora. Só que quem entra nessa loja? O Noah, que começa a escolher vários brinquedos. E aí o Pepino chega lá, deixa cair aquele brinquedo de larva, o cara pega a minhoquinha ali na mão e fala, vou levar. E aí o Gepeto deixa ele levar o brinquedo, que não podia levar antes? Ué? Deixa ele levar. E logo a gente É que esse é adulto, ele vai lidar com as consequências. Porque o Noah sai dali e ele tá devendo o aluguel. E aí ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel. E ele fala pro cara que tá cobrando ele, eu não tenho como te pagar hoje, mas leva esse brinquedo e me dá um dia a mais pra te pagar. Meu Deus. E aí com esse brinquedo ele consegue um dia extra pra pagar o aluguel. Só que o cidadão que leva o brinquedo embora morre, porque essa larvinha ganha vida. E a gente descobre que o Gepeto é, na verdade, um grande mestre dos brinquedos. Ah, não, de novo não. Mestre dos brinquedos, de novo não, cara. De novo não! Bom, no dia seguinte, o Pepino, que é um bardo esquisito, invade a casa do menino, daquela família. Ele chega lá, começa a vasculhar as coisas, começa a mexer em tudo, a gente não entende muito bem o porquê. Só que a mãe chega em cima do laço e vê ele fazendo essas traquinagens. E aí ela vai lá, xinga o Pepino um monte, leva o moleque pela orelha até a loja de brinquedos e fala, ô Gepeto, tranca esse moleque aqui que você tá fazendo merda, por que tu deixou esse moleque escapar? E o Gepeto só vê uma solução pra isso, né? Que é espancar o Pepino e derrubar ele escada abaixo, matando o próprio filho. Que isso? Vou cair! É a boa e velha educação. Será que é possível a gente educar os nossos filhos sem castigos, sem bater? Tem que jogar eles da escada. Esse filme aqui, cara, ele é ruim, né? Não precisa nem falar que ele é ruim, você já entendeu que ele é ruim. Mas ele faz uma parada que é feita pra dificultar o ser humano ainda que tá vendo esse filme. Que é pegar vários atores do quarto filme e trazer de volta em papéis diferentes, eu acho. Porque aquele que era mendigo que tinha morrido, agora tá trabalhando como Papai Noel. A menina que tinha sido possuída pela minhoca assassina louca, agora tá aqui sendo amiga da menina. Então, tu não consegue entender muito bem o que tá acontecendo, mas eles estão aqui. E o que ajuda e muito a confundir é que eles voltam com o mesmo nome dos personagens. Então o Rick, que era o mendigo lá do filme anterior, aqui ele também se chama Rick. E a Kim volta como Kim. Então a gente fica tentando entender o que tá rolando e aparentemente não são os mesmos personagens, mas fica sempre essa dúvida no ar, entendeu? Será? Inclusive a Kim fala assim, eu passei por umas coisas... Às vezes eles queriam fazer um crossover, mas daí não... era o antes, era o depois. Eles só não tiveram criatividade mesmo pra fazer outro nome. E já que era o mesmo ator, falaram, vai o mesmo nome? Nunca saberemos. Passado aí que, meu amigo, se tu soubesse o que aconteceu, tu não ia acreditar. I mean, you would not believe the things that I've been through. Hardly believe them myself. Eu acho que botaram uma larva na perseguida, tiraram pela boca, cortaram a larva e derramaram as coisas na cara dela. Não pode ser essa loucura. Eu acho que é isso. Esse E daí, filme depois foi a outra mulher doideira. pegou fogo no lugar dela? Pegou fogo no lugar dela. Ela fez as duas mãos. Não pode ser. Te juro. Ouvi falar. Bom, enquanto a mãe do Derek vai resolver a situação na loja de brinquedos, o Derek fica em casa com uma babá. E como toda boa babá de filme de terror, tudo que ela quer é meteção, entendeu? É isso que ela quer, safadagem. Da casa. E aparece lá um cidadão do nada Dos outros. e começa a fazer o sexo mais estranho que eu já vi na minha vida, cara. Eu não sei que sexo é esse. Cara, esse sexo, ele é muito bizarro. Principalmente porque Rapaz! no meio dele aparece nessa casa o Joe Pedro vestido de Papai Noel. E junto com ele tem brinquedos, brinquedos que ganham vida, brinquedos do mestre dos brinquedos. E entre esses brinquedos está uma mão biônica, ele leva um braço assim, entendeu? Ih, e aí ele larga rapaz! o braço no quarto onde essa galera tá fazendo sexo. E esse bracinho começa a andar, até que ele chega na bunda do cara e ele começa a acariciar a bunda. E ele entra ali no c do cara. Ele entra. E o cara fala assim, vai, coloca... É porque o cara acha que é a menina que tá colocando, né? É. E ele fala, ai, você nunca me fez um carinho ali, ai, que delícia. Coloca tudo. No, you never touched me there before. Jutsu mil E aí anos de depois dor! a mão vai na garota. E aí acontece a mesma coisa, a garota fica empolgadíssima, entendeu, com aquela mão.
O que explica que todo casal precisa de uma terceira mão, né? Exatamente. Uma Uma mãozinha. terceira mão não, uma quinta mão. É verdade, né? Cada um tem duas. Bom, a grande treta é que essa mão não é do bem, ela é uma mão do mal. Então, depois de dar muito prazer pra esse cara, chegou a hora de entregar a ele a dor. Ih, ela vai Hellraiser! lá- Hellraiser, ela vai lá, enforca ele e o mata. Rapaz. E já a babá toma um tiro de um tanque de guerra de brinquedo. Enquanto isso, a Realmente mãe do virou Derek mestre dos encontra brinquedos, o cara. Noah no estacionamento. E o Noah vai dar um cagaço nela. E dá um cagaço nela, a mulher quase se caga inteira. E aí, no meio dessa parada, elas começam a se beijar. E a gente fica, ué, o que tá acontecendo? Por que tá acontecendo? Aí vem a explicação Oxi. do filme. O plot twist. O plot twist, né, que eu gosto de chamar. O Noah, na verdade, é o pai do Derek. Porque o Noah conheceu essa mulher há muito tempo atrás, teve um filho com ela, meteu-lhe o boneco. Só que ele não tinha dinheiro. Ele era fudido das ideias e tava indo pro exército. Aí essa mulher saiu do relacionamento e foi ficar com aquele outro malandro que morreu no início do filme porque ele tinha dinheiro, ele poderia bancar esse filho. Mas agora o Noah quer Terceira. voltar pra conhecer o seu filho. E é por isso que ele fica perseguindo o moleque, se veste de Papai Noel, faz o moleque sentar no colo dele, faz muito papo estranho, porque ele quer ver o moleque. É um pai apaixonado. Porque eu amo de verdade. É um pai esquisito, né? Mas que tá querendo voltar, hein? Tem muito pai aí no Brasil que vai comprar cigarro e nunca volta. Esse pelo menos menos voltou. quer voltar. 6 anos depois, mas voltou. Volta o cão arrependido. Bom, só que depois do Vucu Vucu, o Noah Nunca vai é junto tarde com a pra Sarah, ser que é a pai. mãe do Derek, até a casa deles de volta. Lá na casa da família, a Casa Feliz. Só que quando chegam lá, eles veem aquela cena tensa, que é um cara A morto. porra, E Carrie. uma outra jovem sangrando, falando que o tal do Joe Peto sequestrou o filho da mulher. E aí todo mundo se desespera e vai até a loja dos brinquedos para tentar encontrar esse moleque. Chegando lá, a gente presencia mais um plot twist, porque a gente descobre que, na verdade, esse Joe Peto já morreu. E quem foi sequestrar a criança lá na casa da Sarah, na verdade, era o Pino. Porque o Pino não é um ser humano. O Pino é um brinquedo, um boneco que o Joe Peto fez. Porque há muito tempo no passado ele perdeu sua esposa e seu filho. E assim ele quis ter um filho. Então ele o fez. Sabe como é que ele fez? Assim. Really, it's very simple. All you need is a little of that, and a little of that, and a little of that. Uau! E aí o Pino fez What the fuck? Meu Deus do céu. uma face do seu pai em formato boneco e usou para sequestrar o Derek. Por que ele utilizou o rosto do Joe Peto para fazer isso? Sinceramente não sei. Mas por que ele sequestrou o Derek? Ah, meu amigo, senta que lá vem história. Porque esse pepino agora quer uma mãe. Isso mesmo, ele quer a Sarah como mãe dele. E para isso ele vai dar cabo do Derek. É, ele foi uma criança, né? Ele deveria substituir a criança lá, o filho do Joe Peto, mas ele nunca foi bom o suficiente pra isso, porque ele não passa de um boneco de merda de madeira, um boneco de sei lá eu do que. Então ele não conseguiu, ele foi sempre maltratado e tal, e agora, depois que ele matou o papai, ele quer uma mamãe. E aí ele sequestra o Derek, guarda o moleque lá, e quando a Sarah, a mãe do moleque, e o Noah chegam, aí começa uma grande batalha. Mini helicóptero Oh contra my a God. Noah no porão, dando uns tiros, umas loucuragens. E lá em cima é o Pepino ameaçando que vai matar o Derek. Meu Deus, E a mãe efeitos. falando, não mata o Derek, pelo amor de Deus. E aí o Pepino fica ameaçando que vai matar, que vai matar, que vai matar. E no meio dessa treta toda, acontece uma cena que, eu não vou mentir, tá? Ela me fez um pouco mal. Eu não durmo bem desde o dia que eu vi isso aí. Que é o Pepino baixando as calças, mostrando que não tem nada ali, que é lisinho. Não E tem aí pepino. ele pega a Sarah, prende num cantinho, começa a simular um sexo e gritar: te amo, mamãe, te amo, mamãe. I can! I can! I can! I can! I can! I love you, mommy! I love you! I love you! I want you! I love you! I love you! I love you! I love you! Eu tava ouvindo meu sexto sentido, sabia? Que era melhor nem ver essa terceira parte. Eu não sabia o que era, mas agora eu sei. Era. Eu não queria ver isso. O que caralho se passou na cabeça do diretor, do roteirista, de que ia ser uma construção de personagem muito foda fazer um cara robô Papai Noel e etc.
com mami issues querendo pegar a mãe de outra pessoa e fazer isso. Eu achava que o filme antes desse era ruim. Já tinha muita ideia maluca. Esse aqui, nossa, escalou. É loucura, rapaz. Uma cena pesada. É uma cena pesada. Hoje eu vou E o fato do ficar pepino não ter traumatizada. nada ali torna ela também um pouco incompreensível. Ah, porque se tivesse faria sentido. Se tivesse, eu acho que faria um pouco mais de sentido, entendeu? Eu não ia gostar de ver, mas faria um pouco mais de sentido. Ok. Bom, e no meio dessa cena completamente bizarra, aparece um Noah que não morreu coisa nenhuma pra salvar o dia. E aí começa uma grande batalha de pepino contra Noah. Uma batalha que tem algo a ser dito? Não tem absolutamente nada a ser dito, é completamente sem graça. O Pepino e o Noah brigam, a Sarah se mete no meio, o Derek também, e no fim das contas eles conseguem dar cabo desse boneco maldito, vão embora dali curtir o seu Natal, e quando eles estão saindo, um outro boneco brilha o zoinho, dando a entender que tem mais brinquedo vivo ali dentro. Meu Jesus, bizarro. Continuação? Graças a Deus que não. Natal Sangrento 5, O Horror na Loja de Brinquedos é um filme péssimo e foi avaliado como um filme péssimo por qualquer pessoa que tenha visto esse filme. A ideia, não vou mentir, até que gosto. Esse lance aí do robô, meio brinquedo, que quer ser humano. Até poderia ser material para algum conto na cripta, mas nesse filme aqui ele foi feito com o c***, né? Daí não tem muito o que fazer. Poderia ser um mestre dos brinquedos natalino. Esse filme aqui só serve pra gente lembrar de Mestre dos Brinquedos, entendeu? A grande inspiração dele. Sim. Ou não, porque eu acho que é do mesmo ano. Não, Mestre dos Brinquedos é 89. Yes! Mestre dos Brinquedos inspirou esse filme horroroso aqui, que é muito ruim, tem cenas muito perturbadoras, é um filme que gosta muito de brincar com a ideia de meter boneco, entendeu? Tem sexo no a cada filme 15 inteiro tem essa minutos, porra. Então não é um filme pra assistir aí com a criançada, nem com a família. E Filme pra ver com Pra ninguém. ninguém. Isso não é pra ver. esse filme aqui não foi feito pra ser assistido, gente, é muito ruim. Não Não assistam assisto. nunca, tá? É perda de tempo isso aí. É uma batalha que eu tenho contra o sono, né? Eu só acordei porque eu vi aquela parada do metendo boneco sem boneco. O boneco que mete boneco. E aí eu me aterrorizei um pouco. Não consegui dormir. Nunca mais eu vou dormir. Nunca Nunca mais eu vou dormir. É o E já boneco. dizia o sábio, né? Tem Ou boneco. você morre com uma pequena saga de horror com poucos filmes, ou você vive o suficiente pra acabar recebendo um remake. E foi exatamente o que aconteceu com Natal Sangrento em Nem 2012. fudendo. Não bastasse 5 filmes merda, tirando leite de pedra, reaproveitando ator que não sabe atuar. Remake. Meu Deus. Coitado do pessoal que precisou assistir pra analisar. No caso, o Léo, o Miguel e talvez as esposas deles. Mas eu acho que eles não iam fazer isso com as esposas, né? Eles não iam falar, amor, tenho que ver um vídeo pro canal, assiste comigo. Acho que eles não seriam tão maldosos nesse nível, né? Acho que não, espero que não. Olha. Lançado em 2012 com direção de Steven C. Miller, Natal Sangrento já começa com um cidadão colocando ali a sua farda de Papai Noel. E a gente percebe que dessa vez, além de ter a roupa tradicional, também temos uma máscara muito sinistra para complementar o cosplay. E esse Papai Noel maluco das ideias prendeu um cidadão numa cadeira e conectou vários cabos, querendo dar aquele choque maroto nele. E esse garoto grita falando coisas como: eu não sabia que ela tinha marido, ela falou que queria meter bala, eu compareci, pelo amor de Deus. Virou uns Jogos Mortais? Só que Papai Noel não escuta os lamentos desse jovem e mete choque no vagabundo. Pikachu! Choque com E além disso, a gente percebe que ali o essa Luiz de mesma- Natal é o terror da minha avó, fi. Sempre que eu era criança e pedia pra botar pisca-pisca nas árvores de Natal, ela falava, não, vai pegar fogo de noite, vai dar choque. Nossa, essas coisas muito perigosas. Tá aí, ó, minha avó deve ter visto esse filme aqui e ficar traumatizada com os piscas que piscas.
Pois é. Na casa existe uma outra Tá aí. refém, uma mulher que tá toda amarrada e juntando Jogos isso com essa Mortais mesmo. morte do cara que tem os olhos dele explodindo e saltando, além de uma fotografia um pouco mais sombria, a gente já percebe que esse remake vai ser muito mais violento do que todos os outros filmes dessa saga. É o tal do remake sombrio, tal como aconteceu com o Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, entre outros. Deixa tudo escuro, entendeu? Não dá pra ver quase nada. É bem sombrio mesmo, cheio de sombra. Na mesma praça, do mesmo banco. Lembrei do vídeo que a senhorinha tá no celular. Eu postei um shorts disso. E tem uma pessoa pintada de preto olhando assim pra ela, tá ligado? A coitada da velha olha pro lado. Arrombado! Puta susto, velho! Cara, pior que esses filmes trash, assim, eu não gosto de nenhum. Sei lá, não sei se é porque eu não gosto muito de sangue. Talvez se eu tivesse visto quando eu era mais nova, ok. Mas hoje em dia eu vejo essas coisas e não gosto. Acho paia. Sei lá. Mas se bem que eu acho que eu assisti um dos Jason um pouco mais nova e eu também não gostei. É, filme que é tipo só sangue porque é sangue. Ai, jovens que vão acampar e uou, vamos matar todos eles. Acho paia. Eu vi esses tempos o Halloween. Era o Halloween de 2018, se eu não me engano. Eu não gostei também. Sei lá, não é meu tipo de filme. Eu gosto mais de terror com suspense do que terror, sangue, uou, mortes. Enfim. A Aubrey é chamada para comparecer e ela fala assim, mas eu tô aqui no Natal com a minha família, não tô muito afim. Mas o xerife tenta convencer ela de tudo que é maneira. E quem que é o xerife? O Malcolm McDowell, o cara que fez o nosso querido Dr. Loomis lá no remake do Halloween. Ele tá aqui de novo para lançar um monte de piadinha. Ele é o engraçaralho do filme. Engraçaralho. Vou rir de ti. E o primeiro caso que a Aubrey investiga é justamente esse assassinato. Então ela chega lá na casa, encontra o cara morto na cadeira, encontra aquela mulher que estava amarrada também morta, e tudo isso começa a ativar alguns traumas na Aubrey, porque faz 1 ano que ela perdeu o marido dela justamente numa véspera de Natal, e agora ela tem que investigar esse caso sinistro, entendeu? Felizmente, ela tem ao lado dela o padre abusivo, que é um padre que diz assim, cara, eu posso te ajudar, entendeu? Você tá precisando de alguma coisa? De qualquer coisa. Tá precisando de um carinho? Tá precisando, quando vem uma massagem erótica com final feliz? Eu posso te ajudar. E ele fica com a mãozinha assim. Ele fica assim o tempo inteiro, né? Dá uma agonia, velho. Tu vais ter teu fim, seu pai desgraçado. Bom, meu Deus, que medo. Dá pra dizer que ele é até efetivo em algumas coisas. Por exemplo, a Aubrey é uma policial inexperiente. E ela consegue mostrar bem isso. Ela carrega uma atuação até que bacana, assim. Não é uma coisa sensacional, mas mostra que ela tá ali tentando entender e tentando ser uma boa policial pra orgulhar o pai dela e tudo mais. Tanto é que a gente vê que ela é tão inexperiente que ela chega a vomitar quando ela chega na cena do crime. Coitada. E não quero isso, que ela o Papai morra. Noel assassino toca o terror Ela na pode cidade. ser que ela Aliás, morra. a cidade que mais tem Papai Nossa Noel Senhora. do mundo. Essa cidade que a rua dela é tomada por Papai Noel. E é uma cidade pequena, né? Tá faltando criança pra tanto Papai Noel. E no meio dessa investigação, a Aubrey conhece um Papai Noel que fica falando palavrão, que fica bebendo, fala um monte de besteira. Ela olha pra ele e fala, você é suspeito. E ele fala, mas eu não fiz nada, fica na tua que eu não fiz nada. Rola essa discussão que não dá em nada. Foda-se. E logo novas vítimas começam a aparecer. A primeira delas é uma criança arrombada. Essa criança aqui, ela chega pra mãe dela, que tá tomando os remédios que a mãe dela precisa para sobreviver, e essa criança dá um tapão, derruba os remédios no chão e fala pra ela, mãe, você precisa me levar ao shopping. E aí, em vez de pegar um Uber, essa criança de merda fica ali azedando. E o Papai Noel assassino viu isso, porque aqui volta o conceito de um Papai Noel assassino que pune as crianças que fazem coisa errada. E aí ele chega lá, bate nessa porta, e quando essa criança merdeira abre o Papai Noel, eletrocuta ela com um taser. Que porra é essa? E depois mata essa criança maldita. Papai Noel de quebra ainda mata uma galera que tava fazendo filme pornô, mostrando que ele quer punir as pessoas que cometem erros com a sociedade. Ele considera que filme pornô é um erro com a sociedade. Como é que ele mata essa galera?
de maneiras muito violentas. Por que tanta violência, rapaz? Tem dois caras que ele mata de qualquer jeito lá, esmagando a cabeça, cortando as coisas e tudo mais, mas a morte que chama a atenção é de uma jovem que obviamente tem que mostrar seus seios no filme, onde ela corre... Quanto mais podre o filme, mais cena de sexo, mais peito pra fora, mais bunda, cu, xereca, tem que aparecer. É padrão, entendeu? É padrão, tem que ter. Um pátio assim, no meio de uma grama, só que é capturada e colocada num triturador. Rapaz. Evil Dead E aí, Rise? ela sendo triturada. Ok. Se você é um cara que gosta beleza. dessas mortes diferentes, morte criativa, Não que gosto legal das da morte, paia. você vai gostar desse filme, porque ele tem umas mortes diferenciadas e tal. Mas pra mim, foda-se. Porque, por exemplo, assim, ó, o padre tarado, ele tá lá na igreja falando o que é pecado, o que não é, cagando uma regra absurda. E aí o Papai Noel chega lá e quando o padre escora a mãozinha dele aqui, ó, no banco da igreja, o Papai Noel não perde tempo e já corta 4 dedos fora do cara. Isso aí é interessante, entendeu? É porque eu não sei se você sabia, mas eu sou psicopata. Mas o Papai Noel mostra que ele tem algum tipo Tá de senso de maluco. moralidade. Porque ele mata o padre que pecava, o padre que ficava filmando a teta das jovens e tal, porque o padre Perfeito. faz isso, mas não mata a senhorinha que tá vendo a pregação. Então tu vê que ele tem um senso de moral, mas é meio torpe, meio torto das ideias, né? Bom, É, enquanto pô, a tudo isso senhorinha, ela acontece- tava na igreja, ela tava vendo a pregação, coitada, o Papai Noel não sabe de nada de errado que ela fez. E se ela fez um com 20 anos, ele não tem como saber dessa informação, entendeu? Por que vai matar ela? É Nossa isso. Aubrey e o xerife procuram por toda a cidade, investigam um cara que pode ser o Papai Noel, esse cara foge, não era o Papai Noel. Investigam outro cara que pode ser o Papai Noel, não é esse cara. Mas aí a Aubrey louco. mata ele mesmo assim. Porque ele apontou uma arma pra ela, né? Daí a Aubrey pensa, ele não é o Papai Noel assassino, mas apontou uma arma pra mim, o tornando um possível assassino. Melhor matar. Corta o mal pela E um raiz detalhe do importante é quando ela careca. mata esse cara, ela percebe ali na casa dele uma caixinha de presente idêntica a outras caixinhas que ela viu em todas as cenas do crime. E o mais triste é que ela lembra que o pai dela ganhou um presente exatamente com aquela caixinha. Então a Aubrey sai dali, vai direto pra casa dela e encontra o seu pai morto. E é importante falar que antes de Rapaz. passar na casa do pai dessa garota, o Papai Noel também fez uma visitinha na casa do prefeito, matando o prefeito, matando a filha do prefeito e matando o moleque que estava se relacionando com a filha do prefeito. Caracas. Oh, mas não vai é que sobrar ele mata ninguém essa nessa galera? cidade. De maneiras criativas e violentas. A garota é empalada numa cabeça de rena. Olha só que bela homenagem ao primeiro filme. Rapaz. E o garoto tem a sua cabeça Hannibal. completamente esmagada por um machado. Em homenagem à festa da uva, onde você Gira. amassa a uva para fazer vinho. E o prefeito eu não lembro. O prefeito morreu. E sim, é isso que você Foi entendeu. mais Esse de filme boa. levou a arte do Papai Noel assassino às últimas consequências. Porque o que esse Papai Noel mata de gente, meu Deus do céu. E se me perturbar demais, eu mato também. É louco. Se você gosta de filme de matança, filme slasher que tá cheio de morte, esse filme aqui é pra você. Não é pra Tudo mim. bem. Mas o filme achou que tinha pouca morte ainda. E é Oh. por isso que o Papai Noel vai até a delegacia pra matar mais gente. E ali ele mata um policial que, veja só, tá colocando lixo pra fora. Olha que bela referência à cena do lixo, cara. Garbage Day! Garbage Day! E depois Top 10 ele também vai matar o atuações. xerife. E como eu falei, o xerife é o alívio cômico desse filme. Vive fazendo piadinha. E aqui ele faz uma citação ao clássico Os Indomáveis. Oh, big mistake. Bringing a flamethrower to a gunfight. Nem fudendo. E um detalhe interessante é que esse Papai Noel assassino usa um lança-chamas caseiro. E essa é a cena memorável do filme, entendeu? Que é o Papai Noel com um lança-chamas tacando fogo no xerife. De quebra, Uau. ele tava lá e mata um Papai Noel que tava lá, um Papai Noel bêbado, foi preso. Esse filme é só... E daí o Papai Noel vai lá e mata. E daí o Papai Noel mata mais um. E o Papai E o Noel Papai pra Noel? assassinar o fulano. Nossa, só Ah, isso. então Papai Noel. E quando esse Papai Noel vai cagar em cima da mesa pra ir embora, aparece a Aubrey aqui pra parar ele. Começa uma grande batalha entre os dois, é tiro daqui, tiro dali, derruba ela no chão, Ó, ela com escorrega direito a ali, começa luzes. chover não, na verdade é aquela água pra apagar fogo, né?
Que ela... porque o Papai Noel tá brincando com o lança-chamas dele. Daí ativa aquele chuveirinho. O sistema anti-chamas. E aí é uma briga embaixo da água. Não deixa de um ser. jogo de luz muito inteligente entre o verde e o vermelho. Verde e vermelho, as cores do Natal. Lindo. Né? Sim. Bom, depois de todo esse grande jogo, de toda essa embriaguez que a gente tá vivendo aqui, a Aubrey consegue pegar o lança-chamas do Papai Noel e taca fogo no velho. Só que tem uma outra oficial ali da polícia que tá perdida dentro Você vê que o filme é tão ruim que até corroeu já o cérebro deles, né? Os dois estão bugadinhos, filho, no final do vídeo. Que é isso? Para! Insuficiência de neurônio. Tem uma outra oficial que tá perdida na delegacia e a Aubrey vai ajudar ela. E nesse meio tempo, o Papai Noel, que tinha virado churrasquinho, sai dali e consegue escapar. No final, o Papai Noel assassino aparece fugindo da cidade de caminhonete e finalmente a gente entende quem é esse cidadão. Olha só que bizarro. No passado dessa cidade, um cidadão foi feito de corno pela sua mulher. Ele foi traído, entendeu? E aí esse corno ficou furioso. Ele ficou brabíssimo. Corre que o corno tá puto. Se vestiu de Papai Noel e começou uma grande matança. Mas o pai da Aubrey, que era um antigo xerife, conseguiu conter esse cidadão. E esse cidadão que virou assassino era ninguém mais, ninguém menos do que o filho do corno. Olha só. Um corninho. Papai Noel, filho da puta! Natal Sangrento recebeu críticas mistas e assim, elas são mistas de uma maneira curiosa. Porque tem gente que gostou do filme porque ele tem muita morte violenta e tem gente que não gostou do filme porque ele tem muita morte violenta. Você pode encarar ele das duas formas. Se você curte esse tipo de filme que apela demais na violência, esse aqui é o filme pra você. Mas se você espera um grande roteiro, uma grande história, grandes diálogos, não é o que você vai encontrar, né? Esse filme aqui também tem um toque de humor bem curioso, assim, ele tem um humor meio ácido, ele tem aquele personagem do xerife que quer ser engraçaralho o tempo inteiro, entendeu? E ele tem até algumas tiradinhas que são interessantes, assim, mas de modo geral, o que se destaca são justamente as mortes e o fato dele ser um remake muito mais sombrio do que era o primeiro Natal Sangrento. A solidão me fez emo, gótica, vampira, roqueira. No final das contas, essa saga termina com um gostinho de por que fizemos isso. E a verdade é que queríamos aproveitar o período de Natal, um período tão lindo, para poder apresentar para vocês o Papai Noel assassino. Assim, ano passado a gente falou da saga Krampus, que tinham filmes piores do que esses aqui. O Krampus, o Krampus, cara, teve muito filme ruim. Tipo, os caras não sabiam focar a câmera dos filmes do Krampus, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que de tudo que eu já vi de saga ruim deles, o Krampus, cara, é, assim, absurdo o tanto que são ruins os filmes, tá ligado? Esse aqui são até Agora esses aqui, meu amigo do céu. Rapaz, Natal Sangrento é uma parada que se você assistir no Natal, no Ano Novo você já esqueceu dos filmes, porque eles não são nada memoráveis, é impressionante, cara. E tanto é que agora a gente tem que fazer o ranking dos melhores e piores. E sinceramente eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar todos aqui. Piores, não tem melhores. Em primeiro lugar pra mim fica Natal Sangrento 2, única e exclusivamente por causa do meme, tá? Eu sei que ele é muito ruim, mas eu adoro o meme dele, acho engraçado. Então pra mim ele é o melhor. Aí depois vem esse remake de 2012, depois vem o original de 84, depois vem Natal Sangrento 5, depois Natal Sangrento 4 e o pior pra mim é o Natal Sangrento 3. Pra mim o menos ruim é o remake Natal Sangrento de 2012, aí vem o Natal Sangrento original, Natal Sangrento 2, Natal Sangrento 5, Natal Sangrento 4 e por último Natal Sangrento 3, que é um sono absurdo, um filme chato. É um sonífero. Eu tentei ver esse filme mais de 5 vezes, pra você ter ideia. Então é isso, pessoal. Mais uma saga que termina aqui no canal Piuí, que a gente quer o like de vocês pra gente conseguir comprar os remédios de tratamento. Por favor. Deixa o like aqui, não esquece de deixar um comentário também falando se você já assistiu a alguns desses filmes. Não, Deus me livre. Deixa aqui também sugestões de sagas. Um novo ano chegou, a gente precisa de sugestões, então por favor, deixa aqui nos comentários e não se esquece, ouça o PeeWeeCast especial de Natal. Que é o podcast... Saga Os Parsas, o chorume da comédia brasileira. Meu Jesus, parece ser muito bom. Muito bom. Canal Piuí.
Piuí, muito foda. Canal da hora demais. Se inscrevam-se no canal Piuí. Se inscrevam-se. Eu adoro como se inscrevam-se era um meme. E de tanto eu repetir se inscrevam-se, já virou, tipo, parte do meu vocabulário, velho. Bizarro, né? Bizarro. A explicação da Kim e do Rick é simples. Multiverso Natal Sangrento. O multiverso tá em todos os lugares. Às vezes eu questiono a sanidade mental desses dois, porque pra assistir 6 filmes de Natal Sangrento é foda. É. Essa saga acaba nunca. E agora, será que eu espero até o final do ano pra postar esse vídeo no YouTube ou eu posto agora em março? Perto dos outros filmes desse Natal Sangrento, até que o remake não é tão ruim, né? Só que não é o meu tipo de filme. Bom, vamos ver, né? Se eu for ansiosa, coisa que eu sou uma pessoa ansiosa, eu posto mês que vem. E se eu for uma pessoa calma, tranquila e lúcida, eu posto no Natal, como especial de Natal. Vamos ver. Por via das dúvidas, eu posto dia 25/3. Finjo que é Natal, mas é, tipo, dia 25, sem ser de dezembro. E é isso, deixa o like, se inscreve e comenta quando que você está vendo esse vídeo. Tchau, me segue, Katia Plaza, sei lá.